Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Por esse momento em que nós temos aqui a oportunidade de falar a palavra de Deus. Agradecendo, como já agradeci, por essa honra, por esse momento tão sublime que Deus nos concede. Sabendo que isto faz parte da vontade de Deus, pois o reino de Deus é baseado na sua palavra, e por meio de sua palavra foi criado todas as coisas. Se alguém deseja ver a glória de Deus, se alguém deseja ver as bênçãos de Deus, tem que primeiro ouvir a palavra de Deus. Se você precisa de um milagre na sua vida, se você precisa de libertação, se você precisa de renovo, você tem que ouvir a palavra. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não é, irmão? E ouvir a palavra de Deus. Ninguém pode primeiro presenciar um milagre, ter um milagre na vida, antes de ouvir a palavra. Porque seria contra as leis de Deus espiritual. Porque o milagre vem pela fé, né? Ou seja, o milagre vem pela fé, e a fé pelo ouvir a palavra de Deus. Então que nesta hora você possa derrubar toda defensiva, né, toda barreira que o seu coração, que a sua mente possa ter programado para que a palavra não entre, né? Porque esse mundo, no dia a dia que a gente vive, a todo dia, a todo instante, nós somos atacados, né? E não é um dia assim, outro não. É todo dia. Nós somos levados como ovelha para o matadouro. Então vai se criando às vezes barreira, dúvida, opiniões contrárias em nosso coração. Mas eu quero lhe dizer que a palavra de Deus, ela é viva. E quando se diz que a palavra de Deus é viva, que está se dizendo que a palavra de Deus é uma pessoa. Ela tem atitude, né? Ela tem direção, ela toma as decisões, ela sabe o que a gente precisa. Mas para isso você tem que quebrantar o seu coração, desarmar a sua mente, para que esta palavra entre no seu coração. E falando nisso, em desarmar a mente, desarmar o coração que às vezes é duro, não porque a pessoa nasceu tão ruim assim, mas por causa das lutas, né, das circunstâncias da vida, das armadilhas que a pessoa viveu, né, das ciladas que a pessoa entrou, e que por conta disso acaba endurecendo o coração. Está aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, e o versículo a partir do 1, que diz o seguinte: quando, pois, o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Galileia, retirou-se outra vez para a Galileia, deixou a Judeia e retirou-se outra vez para a Galileia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegando, pois, à cidade de Samaria, chamada Sicar, perto da terra de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José, estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus à fonte, por volta da hora sexta, isso é, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se tu conheceste o dom de Deus, e quem te pede de beber, tu pedirias, e ele te daria água viva.
Respondeu-lhe, pois, a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem bebe desta água tornará a ter sede, mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que ele der será uma fonte que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu mais não tenha que vir aqui buscar água. E disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e este agora que tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Glória seja dada ao nome do Senhor. A história não termina aqui. Este evangelho de João, que foi o último evangelho dos 4 evangelhos aqui registrado na Bíblia, que nós aderimos como sendo palavra inspirada de Deus, né? Foram muitos evangelhos escritos, mas a igreja, ao examinar as escrituras e receber orientação divina, compreendeu que somente esses 4 seriam inspirados por Deus, sendo Mateus, Marcos, Lucas e João. Os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, foram escritos 20 anos deste evangelho de João. E João, quando escreveu este evangelho, os discípulos, os apóstolos, já haviam morrido. João era o último deles, né? 20 anos depois, os discípulos já haviam morto por viés do martírio. E havia então ali uma certa confusão, e João escreveu este evangelho justamente para provar que Jesus era o Filho de Deus. Não somente que ele era o Filho de Deus, mas que ele também era o próprio Deus. Por isso que ele começa no capítulo 1 dizendo daquela maneira, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo estava Deus. E ele prova aqui, neste evangelho, ele fala o que Jesus disse da mesma maneira como Deus se apresenta. Jesus falando, eu sou, é o nome de Deus, né? Como ele se apresentou a Moisés. É aqui nesse evangelho onde Jesus diz, eu sou o pão da vida. Ele diz, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. É nesse evangelho que ele diz, eu sou a luz do mundo. É nesse evangelho que ele afirma, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E ele prossegue dizendo ainda no evangelho, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem mais poderia falar assim, senão o próprio Deus? E é nesse evangelho que João, ele registra apenas 7 milagres de Jesus. Ele afirma lá no capítulo 21, que nem todos os livros do mundo poderia caber os milagres que Jesus operou. E ele escolhe apenas 7 para relatar, né? O primeiro foi a multiplicação ou a transformação da água em vinho. O segundo, ele curou o filho de um oficial. No terceiro, ele fez aquela cura do paralítico que acontece ali em Betesda. Eu pessoalmente sou apaixonado por essa passagem, da maneira como este milagre aconteceu, né? Porque Jesus, ele tem as percepções que a gente não consegue compreender, nem consegue captar. Estava ali muita gente enferma, uma multidão de enfermos, e Jesus foi exatamente no campeão de espera,
Um camarada que estava enfermo há 38 anos. E Jesus vai até ele e o cura. Este foi o terceiro milagre de Jesus no Evangelho de João. E o quarto aconteceu ali na multiplicação do pão de uma maneira maravilhosa. O quinto, ele anda sobre as águas. No sexto, ele cura um cego de nascença. E no sétimo, ele faz uma ressurreição. Ressuscita Lázaro. Quando ele diz a Maria: se creres, verás a glória de Deus. No entanto, João apenas não registra apenas milagre. Ele não fala apenas das coisas sublimes que Jesus falou e as coisas que ele fez. Mas ele conta aqui no capítulo 4 e dedica, 38 versículos aqui dedicados à história dessa mulher. Um encontro que parecia ser um encontro casual. Mas não existe casualidade na agenda de Deus. Todos nós temos um encontro marcado com Deus. E eu pergunto a você, ouvinte, que ainda não encontrou com o Senhor: você quer ir ao encontro de Deus? Ou quer que Deus vá ao seu encontro? Todos nós temos que se encontrar com o Senhor. Todos nós temos marcado na agenda de Deus um encontro sublime com o Pai. E neste dia estava marcado na agenda de Deus o encontro de Jesus com aquela mulher, a mulher samaritana. Talvez a maioria de vocês, ouvintes, que ainda não teve um encontro com Deus, talvez nem sabe o significado do que quer dizer isso, uma mulher samaritana. Mas quem é crente, quem frequenta, Pastor André, daqui a pouco, quem frequenta a escola dominical, sabe o que isso significa. O samaritano, para um judeu, que outrora, ainda no tempo de Davi, era um povo só. Mas devido à separação, às brigas dos filhos de Salomão, o povo do norte, que era o samaritano, chamado de Israel, e o povo do sul, os judeus, dali de Jerusalém, cultivaram no decorrer dos anos uma intriga que marcou e destruiu a história do povo judeu. O samaritano não se comunicava com o judeu. Não vale aqui a pena, nós nem temos tempo hábil para contar os detalhes técnicos dessa briga, mas para encurtar a intensidade, para falar da intensidade com poucas palavras, dessa disputa, dessa intriga, um judeu, ele não comia o pão de um samaritano. Para você ter ideia da dimensão do rancor que existia entre aquele povo. E todos os dois faziam parte da família de Abraão. Tem uma briga, se uma filha, uma menina decidisse casar-se com um moço samaritano, ela era arriscada do nome da família. O pai desertava ela, ela já não era mais reconhecida como judia, porque se casou com o samaritano. Samaritano, ele era a escória da sociedade para o judeu. Então, Jesus nesse dia, nesse encontro, ele resolve quebrar uma barreira, uma separação milenar. E aquela mulher não tinha ideia do que estava acontecendo. Amado ouvinte, servo de Deus, queridos do Senhor, vocês talvez sintonizou nessa rádio por acaso. Talvez você está ouvindo hoje essa rádio por convite e consideração de alguém, mas você ainda não sabe o que Deus tem para fazer na sua vida, o milagre que Ele vai fazer em apenas você ouvir hinos e ouvir a palavra de Deus. O milagre pode acontecer na tua casa hoje, se você deixar a palavra de Deus entrar. Jesus vai, aquela mulher, vai àquele poço, depois de se retirar da Galileia, ele cansado da viagem, e os judeus, os seus discípulos, se afastaram dele. Jesus manda ele comprar comida. Aonde?
numa mercearia de um samaritano e fica só no poço. Esse poço tem algumas curiosidades, irmãos. Era um poço cavado por Jacó, e esse poço foi cavado em rocha sólida, 35 a 40 metros. O poço, irmão, eles existe até hoje. Está lá, no mesmo lugar. Aquele poço onde Jesus sentou para esperar a mulher. Ele não queria apenas beber água. Jesus estava sendo sincero, ele estava com sede sim. Mas o intuito maior é se encontrar com a mulher. Se você deseja beber da água desse poço, o poço de Jacó, que ainda hoje existe, é uma das construções mais antigas do mundo, uma das escavações mais antigas do mundo, está lá hoje em Jerusalém, né, ou em Samaria, onde hoje é o Iraque, né? Está sob o domínio de uma igreja ortodoxa. Tem um templo construído em cima, mas o poço ainda existe e foi cavado por Jacó. Então, Jesus se senta na beira desse poço e a mulher vem se aproximando, a mulher carregada de preconceitos, porque não havia apenas um preconceito social por ela ser samaritana. Só o fato dela ser samaritana já era um peso social terrível. Mas aí você imagina, além de ela ser já nasceu predeterminada a ser rejeitada pelo judeu, mas na sua cidade, no meio do rejeitado, ela era mais rejeitada. Por quê? Era uma mulher que havia se separado. Vocês notam aqui que ela vai ao meio-dia. Isso não é hora de pegar água. Todas as mulheres ali iam logo de manhã cedo, cuidar dos afazeres da casa. Mas essa mulher carregava uma carga social, carregava o seu desencontro amoroso, carregava o seu fardo pesado e a sua amargura sozinha. Ela precisava ir ao meio-dia. E quando ela se aproxima, ela vê que tem um homem. Ela disse: ó, eu preciso pegar água, eu tenho que vir nessa hora, mas tem alguém lá. E quando ela se aproxima, além de ser um homem, era um judeu, inimigo dos samaritanos. E ela chega já armada, né? É como as pessoas recebem os crentes hoje, né? A gente chega com a Bíblia, alguém fecha logo a cara. Chegou um crente. E as pessoas já estão assim, né? Na defensiva. Não querem ouvir a palavra. Tem uma resposta errônea para tudo que você fala. Porque o mundo os ensinou a se defender. O que ele chama de ataque. A gente quer lançar a bênção, mas eles veem isso como um ataque, como alguém que quer apontar o erro, como alguém que quer falar da sua vida. Jesus espera a mulher se aproximar com a cara fechada, e ele diz: mulher, dá-me de beber. Diz que a mulher quase não acredita no que está escutando. Como é um judeu? Rapaz, ou esse camarada está delirando do sol, ou não tem noção do que está falando. Diz: olha só, você é judeu, eu sou samaritana, como é que você me pede de beber? Jesus disse: olha, se você conhecesse o dom de Deus, e quem te pede de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E a mulher tem um surto, um choque espiritual, né? Ela pensa em si: água viva? Como é que pode ser isso? Mas ela ainda não dá muito crédito e diz o seguinte: olha, eu não tenho com que tirar, o poço é fundo, você vai tirar com o quê? Ela foi pegar água. Ela tinha algo para pegar, mas não queria oferecer aquilo que para ela era de maior valor, o cântaro, né? Tem gente que se agarra com coisa tão pequena para não segurar Jesus, né, irmão? Já viu isso? Tem gente que se agarra às paixões mundanas. Talvez você se apaixonou por uma mulher bonita, exuberante, né? Do cabelo cheiroso, da pele macia. Isso está te impedindo a se aproximar de Deus. Você não quer largar isso, porque essa mulher te dá prazer. E você vive uma vida sem conhecer as virtudes do Espírito e a alegria que o Espírito pode dar. Talvez você tenha se agarrado a um negócio, onde esse negócio é errado,
esse negócio não é um negócio lícito, mas você não pode largar, você não pode aceitar Jesus, porque isso é o que está te dando dinheiro, é o que está te dando lucro. Talvez você não queira Jesus, porque você tem uma mágoa no coração de muitos anos, alguém que foi injusto com você, alguém que foi maléfico na sua vida, que entrou na sua vida e saiu deixando sequelas emocionais irreparáveis na tua alma. E você guarda essa mágoa, você guarda esse rancor, e todo dia o teu coração pede vingança. E você não quer aceitar Jesus porque sabe que se aceitar tem que perdoar, tem que abrir mão dessa mágoa. Aí a pessoa guarda esses entulhos emocionais, né? Guarda essas cargas, né? E às vezes não considerada ruim, mas mesmo coisas boas, mas que te afastam de Deus. As festas, as noitadas, né? A força da juventude que te leva a lugares inimagináveis, e você não quer largar tudo isso. A mulher não queria, né? Me lembro até de uma história de um homem nos Estados Unidos, um lugar onde nevava muito lá, e um mendigo que estava na frente da casa de um pastor, e o pastor lhe ofereceu comida, ele pegou, mas quando o pastor viu que ia nevar muito aquela noite, ele disse: ô meu amigo, venha passar uma noite aqui comigo, né? Amanhã, quando a neve tiver passado, você sai para a rua, venha tomar uma sopa quente, venha passar a noite aqui. E o rapaz falou: que ótimo, e foi entrando. E quando foi entrando, ele foi levando um saco do entulho, de lixo, que ele havia juntado durante os dias, né? Estava fedendo, e o pastor disse: não, deixe o lixo aí fora, depois você entra, depois você pega amanhã. Ele disse: não, eu não vou entrar na sua casa não, pode ficar com a sua sopa, pode ficar com o seu aconchego, que esse lixo aqui é meu. E tem gente assim, carrega o lixo, carrega o fardo. Eu te convido esta noite, meu amigo, a deixar esse fardo pesado. Jesus fala naquela mulher do seu amor, fala da água viva, e ele mesmo se apresenta aqui e diz: eu sou o Messias. Aquela mulher entende que Jesus é o Messias, e ela chora, ela se arrepende, e acontece um milagre extraordinário. Aquela mulher sai imediatamente dali, vai para a cidade. Vejam, ninguém falava com aquela mulher, mas quando ela aceita a palavra, ela entra na cidade gritando: o Messias está aqui, o Messias está aqui. Enquanto os discípulos foram comprar pão, eles entraram calados e saíram mudos. Eles não tiveram coragem de dizer: olha, o Messias está ali no poço de Jacó, o Messias está ali. O milagre da vida acontece em nossas vidas, o milagre de Deus acontece em nosso coração, quando essa palavra de Deus entra no coração, e você não apenas guarda para você, mas você conta a terceiros. E que Deus nos abençoe, que a palavra de Deus possa prosperar em nossa vida, que essa palavra possa fazer efeito no seu coração, e você, a partir de hoje, possa anunciar ao mundo: fonte de água viva vai jorrar do teu coração. Que Deus nos abençoe.